Quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal, é fazê-lo de uma vez só. Essa frase não é minha, eu jamais diria uma coisa dessas em sã consciência, é de Nicolas ou Nicolau Maquiavel, o grande pensador da política global, ainda na Idade Média, na transição da Idade Média para os tempos modernos. E isso tem tudo a ver com o que eu vou conversar hoje. Na verdade, eu vou mudar um pouco a frase, como muitas pessoas já mudaram, seria mais ou menos a seguinte: as más notícias a gente dá logo e as boas a gente vai fornecendo aos poucos para a população para ampliar a sensação de satisfação. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. E quem diria que eu repetiria essa frase de Maquiavel para justificar o quadro atual da indústria brasileira. Por que eu estou dizendo isso? Porque saiu o indicador de junho da produção das fábricas do Brasil e o resultado foi uma vergonha. E será que a grande imprensa divulgou a informação? Não, nenhum jornal, pelo menos até agora, 4 da tarde dessa quarta-feira, dia 1º de agosto de 2023, nenhum divulgou o resultado da produção industrial brasileira. Então, eles simplesmente, ao invés de, como Maquiavel recomendaria, fornecer a notícia de uma vez só, causa mal-estar, depois se esquece, tudo bem, vida que segue. Não, eles resolveram omitir. Mas aqui o Fora de Curva não faz isso, porque nossa responsabilidade é informar e informar corretamente, tentar analisar corretamente, porque não somos donos da razão, mas honestamente sim. E saiu a produção industrial, como eu falei, e ela é muito preocupante. Não só no resultado específico de junho, mas no seu contexto total. Então vamos lá para a análise. O resultado de junho foi um crescimento de 0,27% em relação a junho do ano passado. Praticamente zero, né, pessoal? Mas não é isso que me atrai tanto a atenção. Resultados modestos, eles podem acontecer, mas para o total da indústria, nós estamos numa sistemática de oscilação, pequenos crescimentos e grandes quedas. Olha só, em abril houve uma queda de 2,7%, maio cresceu 1,85% e agora junho 0,27%. Mas tem o seguinte: a indústria brasileira ela se divide em dois grandes grupos. A extrativa mineral, que é aquela que simplesmente tira minério da terra, normalmente dedicado para exportação, como é o caso do ferro, para consumo interno, petróleo e carvão. E tem a chamada, que é importante mesmo para gerar emprego, para gerar valor agregado na nossa economia, a indústria de transformação, que pega o insumo, matéria-prima, e transforma em outra coisa. O que vem acontecendo? Só para vocês terem uma ideia. Em junho, o crescimento dessa indústria extrativa mineral foi muito bom, 10,99%, quase 11%. Provavelmente em função de crescimento das exportações para a China de ferro, basicamente. Enquanto isso, a indústria de transformação, que produz desde o nosso alimento, industrializado, é claro, até a cadeira que você está sentado, o computador que está assistindo esse vídeo, ou telefone, ou então televisão, ou seja, tudo que é transformado entra nessa categoria, registrou uma queda agora, no último mês de junho, de 1,49%. E o que tem de tão grave nisso? Se nós analisarmos durante esse ano, ou seja, de janeiro a junho, nós tivemos queda em janeiro, fevereiro, abril e junho. 4 meses de queda em relação ao mesmo mês do ano anterior, frente a dois crescimentos muito pequenos. Um deles aconteceu em março, 0,56%, outro em maio, 0,28%. Ou seja, a indústria de transformação aqui do nosso país, ela está sim em recessão, como nós estamos apontando há muito tempo. Mas essa recessão, esse clima de recessão, de estagnação, não dá para culpar o governo atual, nem o governo anterior. Ela vem de há muito tempo. Fiz um cálculo dos últimos 20 anos, ou seja, eu medi quanto cresceu a indústria de transformação do Brasil no primeiro semestre de 2023, frente a 20 anos atrás, ou seja, primeiro semestre de 2003. Olha só o percentual de alta do setor industrial brasileiro, pelo menos na transformação. Nada menos do que 6,48%. Colocando em miúdos, gente, isso significa que
que, em média por ano, a nossa produção industrial, tirando a extrativa mineral, é verdade, cresce ridículo 0,31% ao ano. Provavelmente é um dos setores industriais que menos cresce no mundo. Isso não é de hoje, gente. Vamos olhar essa primeira ilustração que eu estou compartilhando com vocês. A linha verde representa a indústria de transformação e a vermelha a extrativa mineral, que sempre ou predominantemente está um pouco acima da transformação, e a transformação é que nos interessa. Vocês têm ideia que agora, em pleno 2023, a produção das fábricas brasileiras ainda é menor, mas muito menor do que acontecia lá em 2013? E mais ainda, nós crescemos em relação ao início do século, menos 2 anos, vamos começar com 2003, já que é essa série histórica que o IBGE nos fornece nesse momento, esse percentual ridículo de média anual de 0,31%. Mas aí, será que isso aí começou lá em 2003? Não, gente, vem de muito antes. Foi uma opção errada, inicialmente errada, tomada pelo Brasil, lá nos anos 70, quando eram os militares que estavam no poder naquela época histórica e decidiram promover a indústria brasileira, desenvolver a indústria do Brasil, protegendo ela dos competidores internacionais, ou seja, criaram barreiras tarifárias para fazer com que a competição empresarial se mantivesse restrita nas fronteiras internas do Brasil, e a genialidade brasileira daria conta de fazer com que nossos padrões tecnológicos de produtividade chegasse perto ou até ultrapassasse os melhores padrões mundiais. Que erro, que besteira foi feita! Olha só, naquela época, nos anos 70, agora não é tão diferente assim, a população brasileira era em torno de 2,5% da população global. E a indústria, resumindo, o que é? A parte da ideia de um produto, de uma mercadoria que é colocada para produção em série e, para ser aceita no mercado, tem que ter preço, qualidade e, lógico que, produção em massa. E como é que o Brasil ficou nisso? Como é que ficou a qualidade dos produtos brasileiros? Como é que ficou o preço dos produtos brasileiros? E o que mudou de lá para cá? Praticamente nada. Talvez nós tenhamos tido algum avanço tecnológico, mas muita defasagem, especialmente nas fábricas, no que diz respeito à qualidade e produtividade. E aí os lobbies ainda pregoam, temos que ter proteção, porque não temos ainda condições de competir com o mercado internacional. Nunca tivemos. Como eu falei antes, a população brasileira gira em torno de 2,5% da população mundial. E indústria é criação, é gênese de novidades, cada vez mais é isso. E produção em série, é claro, aplicada. E quando nós estamos falando que nosso país responde por 2,5% da população global, vamos afirmar então que os outros 97,5% estão lá nos outros países que não é o nosso Brasilzinho. E aí, gente, quem tem mais condições de gerar novas ideias, gerar mais produtividade, mais conhecimento? Os 2,5% que ficam aqui no Brasil com todas as deficiências, especialmente educacionais que nós temos, ou o resto do mundo, os 97,5% do resto do mundo? A resposta é óbvia. E isso, mais outros elementos, fez com que a nossa indústria ficasse estagnada. Quais são os outros elementos? Podemos dizer que, além do protecionismo, deficiência grave de infraestrutura, uma carga fiscal que é uma das maiores do mundo, especialmente no setor industrial, e não vamos considerar aí os industriais, a classe organizada dos industriais, os coitadinhos da história não, porque CNI, muitas vezes Fiesp e outras federações industriais sempre defenderam esse tal de protecionismo. Então são vários sim os motivos que fazem com que nós paguemos os nossos pecados de ter uma indústria estagnada. Não é desde 2003, como apontou o gráfico que eu expus para vocês, e sim desde lá dos anos 80, gente. Ou seja, temos a década toda de 80, 90, 2000, 2010 e agora estamos na quinta década de estagnação da produção industrial brasileira e, evidentemente, dentro desse contexto, no curto prazo as coisas não estão diferentes. Sim, houve alguns momentos de crescimento na indústria, os chamados voos de galinha, mas a queda veio logo ali na frente. Eu me lembro quando eu trabalhava mais com o setor fabril aqui do Brasil, existiam ciclos de 1 ano e meio de crescimento, 1 ano e meio de recessão. Isso aí não deve ter mudado muito. Nas últimas 5 décadas o Brasil não saiu desse umbral. E aí eu coloco mais uma ilustração à disposição
que é exatamente a evolução mensal da produção industrial brasileira frente ao mesmo mês do ano anterior, ou seja, junho agora de 2023 frente a junho de 2022 e para trás a mesma coisa, maio contra maio, março contra março, fevereiro contra fevereiro e vai lá para trás. Olha só o que está acontecendo. A partir do início de 2023, a linha amarela que representa a indústria extrativa mineral começa a crescer para e passo com a nova abertura da China depois do isolamento social pela política que eles adotaram, muito exagerada em relação à Covid. Mas e a nossa indústria de transformação, como é que fica? Olha a linha verde que predominantemente se mantém abaixo daquela linha vermelha que divide o positivo com o negativo, ou seja, produção industrial da indústria de transformação está em queda braba aqui no Brasil, e é ela que gera grande parte dos empregos. Então, quando aqui o Eduardo Starosta, do Fora de Curva, fala que o ritmo da economia brasileira é pré-recessivo, eu não estou brincando não, eu não estou criando especulações em cima de achismos. Eu tenho base científica para isso, e a base científica é o IBGE. E isso já está acontecendo em vários segmentos do varejo também, como daqui a alguns dias nós vamos analisar, e também é o caminho que está seguindo o setor de serviços. E nesse contexto, aquelas velhas razões. Temos sim fatores de curto prazo que determinam esse comportamento. Os juros é um deles, mas também não é só isso. Carga fiscal elevada e vai subir mais daqui a uns anos, e as questões estruturais do Brasil e uma nova onda de regulamentação certamente contribuem para esse efeito perverso no ambiente econômico. E isso, gente, significa o quê? Não é só queda de produção. Como eu falei, redução de emprego, redução de consumo, ou seja, uma roda da economia andando em marcha ré. E isso é lamentável. Pode até começar a cair juros a partir de quarta-feira com a reunião do Conselho de Política Monetária, mas essa realidade não é assim que vai se mudar. Temos sim que fazer uma política industrial, mas não uma política daquelas, não, vamos incentivar tal setor ou outro, não é esse tipo de escolha. É criar condições, primeiro, institucionais, depois de infraestrutura, terceiro, de educação, de qualificação e quarto, tributária e burocráticas, para deixar com que as empresas brasileiras se desenvolvam. Nesse caso estamos falando da indústria, mas os outros segmentos, ou vários outros segmentos, também acabam entrando nesse mesmo baile. Gente, o que eu tinha a dizer por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com informações preocupantes, é verdade. E se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e também, evidentemente, compartilhar esse material com a sua rede de contatos. E se esse vídeo chegar pelo menos a 350 likes, eu vou aprofundar ele tratando de prazos maiores, vou ver se consigo analisar a indústria brasileira desde o início dos anos 80 com números e também analisar quais os segmentos, quais os gêneros de fábricas brasileiras que estão padecendo desta grande depressão econômica que vive o Brasil no setor manufatureiro. Gente, um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal.